A sua vida é como uma estrada percorrida à noite, iluminada apenas pelos faróis do carro. Você avança, supera curvas, atravessa trechos difíceis. Mas em vez de olhar pelo retrovisor e reconhecer o caminho vencido, você fixa os olhos apenas no que ainda está escuro à frente. E então surge a pergunta silenciosa, que quase ninguém faz em voz alta. Por que é tão difícil reconhecer o quanto já caminhamos? Talvez porque fomos ensinados a acreditar que parar para valorizar é o mesmo que desistir, quando na verdade é exatamente o contrário. Valorizar o que foi feito não é estacionar a vida, é abastecer a alma para seguir em frente com mais consciência e menos peso. Quantas vezes você já terminou um dia exausto? Não porque faltou esforço, mas porque nada pareceu suficiente. Por quê? Para que essa pressa constante de ir sempre além, sem sentir o agora? O que isso diz sobre a forma como você se enxerga? Psicologicamente, existe um padrão muito claro quando a mente aprende a ignorar conquistas. Ela passa a viver em estado de cobrança permanente. O cérebro registra apenas a falta, nunca a presença. O resultado é um ciclo repetido de ansiedade, autossabotagem e sensação de insuficiência, mesmo quando há progresso real. E talvez você se identifique com isso, porque acorda já pensando no que precisa fazer, dorme pensando no que não conseguiu concluir e raramente se pergunta o que aprendeu, cresceu ou superou naquele dia. Isso afeta como você reage aos desafios, como interpreta críticas, como se compara com os outros e até como se posiciona no mundo. Quem não valoriza o que realiza passa a olhar a própria vida como um rascunho eterno, nunca como uma obra em construção. E isso molda comportamentos sutis. Dificuldade de sentir orgulho, medo constante de errar, necessidade exagerada de aprovação e uma busca infinita por algo que parece sempre um passo à frente. Mas quando você começa a refletir sobre como se sente após cada pequena vitória ignorada, percebe algo importante. Não é falta de capacidade, é falta de reconhecimento interno. É como plantar todos os dias e nunca parar para ver o jardim florescer. A mensagem aqui não é sobre ego ou vaidade, é sobre entendimento. Quando você reconhece o que fez, muda a forma como vê o mundo. Você deixa de agir apenas por sobrevivência e passa a agir por propósito. Seu comportamento muda, sua postura muda, sua energia muda. Existem pessoas que só perceberam isso depois de um esgotamento, outras após uma perda, outras quando finalmente alcançaram aquilo que sempre quiseram e mesmo assim sentiram um vazio estranho. Há quem tenha mudado de atitude ao entender que sucesso sem apreciação vira prisão. Pessoas que decidiram conscientemente trocar a autocrítica automática por uma análise mais justa do próprio caminho, não para se acomodar, mas para se fortalecer, é a diferença entre alguém que diz ainda falta muito e alguém que diz, olha o quanto já foi feito. A vida moderna exige rapidez, produtividade, comparação constante, mas a sabedoria está em saber quando desacelerar internamente para não se perder de si mesmo. Essa mudança de visão traz bem-estar, clareza, novas ideias e decisões mais alinhadas com quem você realmente é. A grande virada acontece quando você entende que valorizar o realizado não diminui sua ambição, ela a purifica. Você passa a agir por escolha, não por medo. Frases como "não foi nada" começam a ser substituídas por "isso foi importante". E esse simples ajuste muda tudo, porque quem reconhece o próprio avanço cria raízes mais firmes para crescer mais alto. A partir desse ponto, você percebe que sempre há uma escolha, continuar vivendo na escassez emocional ou aprender a honrar cada passo dado. E escolher honrar não é orgulho, é maturidade. É possível começar agora com passos simples. Ao final do dia, reconheça 3 coisas que você fez, aprendeu ou enfrentou, mesmo que pareçam pequenas. Observe suas reações quando conquista algo e evite diminuir automaticamente. Compare-se menos com ideais inalcançáveis e mais com quem você era antes. Faça pausas conscientes para sentir o progresso. Essas práticas, elas não tomam tempo, elas devolvem energia. São fáceis de lembrar porque se conectam com algo essencial, um respeito pela própria jornada. E para fechar, fica a pergunta que ecoa. Se você não reconhecer o valor do seu caminho, quem fará isso por você? Talvez este seja o momento de mudar a conversa interna, de transformar cobrança em consciência e de lembrar que crescer também é saber agradecer a si mesmo. Se essa reflexão fez sentido, compartilhe sua experiência nos comentários, curta o vídeo, ative o sininho e venha fazer parte dessa egrégora, dessa grande família que se encontra para crescer junta, em transformação constante, porque quando caminhamos juntos, o caminho fica mais leve e o sentido muito mais profundo.